dezembro de 2023, foi sancionada a lei que regulamenta as apostas esportivas online no Brasil. A legislação, além de trazer transparência ao mercado, é fundamental para garantir segurança aos consumidores e demais envolvidos nessa prática. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre como foi o processo de legalização dos jogos online no país e como as medidas impostas pela nova regulamentação impactam estas operações. Antes de começarmos, vamos ver o que diz o artigo 5º da Constituição. A Carta Magna diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por lei. Diz ainda que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Sobre o tema, eu converso online com Domingos Sávio Zainag, advogado especialista em direito desportivo. E aqui, comigo no estúdio, eu falo com Gabriela Arruda, advogada especialista em direito do consumidor. Doutor Domingos, eu queria começar perguntando para o senhor, no Brasil, fazer apostas, por muito tempo, foi considerado uma contravenção penal. Isso mudou agora com essa nova lei de 2023. Explica para a gente os principais marcos dessa nova legislação. Olha, o Brasil, ele seguia até metade do século passado uma tendência mundial trazida da Europa e também com o surgimento do futebol no final do século XIX, de muitas apostas. E nós tínhamos até cassinos no nosso país, jogo do bicho era legalizado, era um jogo permitido, portanto, e era um jogo tão importante que a palavra bicho ela foi incorporada ao jargão do futebolista. E funcionava assim. Lá no começo do profissionalismo do futebol, um pouquinho no comecinho dos anos 1930, os atletas não poderiam ganhar, era antiético ganhar qualquer valor para jogar futebol. Era o costume daquele período. E os clubes já pagavam, os sócios pagavam, remuneravam por vitórias, porque queriam estar felizes. E os jogadores diziam que haviam ganhado o dinheiro no bicho e não no futebol, para ver como as coisas são. O futebol se profissionalizou, os atletas começaram a ganhar salários e o jogo do bicho ele acabou sendo excluído da legalidade no nosso ordenamento jurídico. Os únicos jogos que no Brasil sempre foram permitidos são as loterias, isso sobretudo com a loteria esportiva de 1971 para cá. E hoje nós temos, com essa nova lei, uma ampliação dos jogos de azar no nosso país. Entendi. Então, doutora Gabriela, explica para a gente também agora quais são os direitos de quem joga e aposta, faz essas apostas esportivas. De acordo com a Constituição, inclusive pelo artigo 5º, nós temos que é garantido a todos os cidadãos o acesso ao entretenimento e ao lazer. Então, esses jogos de aposta vêm também como um entretenimento e um lazer para a população. E como o doutor falou agora há pouco, existiu essa nova legislação que abrange agora, então, essas apostas que há muito eram feitas no Brasil e que careciam de uma regulamentação. Então, agora, vindo essa nova legislação, a gente tem a ampliação de algumas regras mais específicas em como isso vai ser feito, e a gente tem a regulamentação pelo Estado. Então, a gente tem que as empresas, essas agências de apostas, elas precisam ser sediadas no Brasil. É garantido também o direito do consumidor para os apostadores, que, por força de lei, são considerados agora consumidores, porque são os destinatários finais da prestação desse serviço. A gente também tem regulamentações sobre a publicidade na qual precisa ser veiculada, né? Existem algumas regras que precisam ser seguidas por essas agências das casas de apostas e a gente também tem que os dados dos apostadores também precisam ser protegidos pela Lei Geral da Proteção dos Dados. Por tudo isso que a doutora Gabriela falou, doutor Domingos, a gente pode dizer que é um avanço, né, essa nova regulamentação? Olha, do ponto de vista legislativo, sem dúvida, é um avanço. A lei ela tenta trazer algumas proteções para o apostador. Isso que a doutora falou da proteção também dos dados dos apostadores.
Então, do ponto de vista legal, sim. É que eu, particularmente, o que envolve o ponto principal desta lei, a alça de mira dela são as apostas para o futebol, né? Eu tenho muito medo dessas apostas aí contaminarem o esporte. Mas, do ponto de vista legislativo, resolveu-se, né? E de uma forma muito rápida. Um PL, em pouco tempo, foi convolado em lei. Doutora Gabriela, a senhora acredita que essa nova regulamentação traz mais segurança jurídica para o apostador? Sim, eu acredito que ela traz mais segurança jurídica, porque o que o apostador ele mais busca, eu acredito que são dois pontos principais, né? Que é a aleatoriedade do evento no qual ele aposta e também o recebimento de um prêmio, caso ele acerte esse evento aleatório. Então, essa lei, ela traz aí, na verdade, ela traz um aspecto geral, né? Porque ainda fica a cabo do Ministério da Fazenda fazer algumas regulamentações mais específicas através de portarias, através de como esse controle de fato vai ser exercido, né? Porque vai ser exercido pelo Ministério da Fazenda, mas essa lei ela já traz assim um respaldo inicial dessa fiscalização. Vamos agora a uma pergunta de um telespectador. De acordo com a nova lei, quem não pode participar de apostas esportivas? Doutor Domingos, vamos responder a pergunta do telespectador. Quem não pode participar? Bom, não podem participar, um rol um pouco longo, né? Mas o primordial, principal e é o primeiro tópico, menores de 18 anos, dirigentes esportivos, atletas e pessoas ligadas a essas empresas de apostas. A lei, ela não consegue resolver mesmo todos os problemas, e não é só aqui quanto a apostas, quanto a tudo na vida em sociedade. Mas já é uma forma de proibir. Mas ela proíbe, mas não tem mecanismos para impedir que pessoas de má índole tangenciem a lei e joguem. E, doutora Gabriela, quais são os principais cuidados, então, que quem vai jogar precisa estar atento e ter conhecimento? A gente está falando de apostas online, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter sempre os programas de antivírus dos nossos computadores, dos nossos telefones, sempre atualizados. Também, ainda como não estão valendo essas regulamentações que ainda vão ser dadas pelo Ministério da Fazenda, então, por exemplo, essas empresas que vão atuar, essas casas de aposta que atuarão, precisarão ter uma licença para atuar no país. Enquanto isso não está em voga, enquanto isso não funciona, é muito importante que os apostadores eles chequem a procedência dessas casas de aposta online, com os comentários, vendo as observações, para ver se são realmente empresas fidedignas. Elas precisam estar sediadas no Brasil? Sim, a partir dessa nova regulamentação foi determinado que as empresas precisam estar sediadas no Brasil. É preciso também que 20% do capital social seja de sócios brasileiros, o que faz com que a gente agora consiga alcançar, pela legislação, essas empresas. Então, eu acho que esse é um dos grandes marcos de importância dessa nova legislação, principalmente quando a gente fala do direito do consumidor. E, doutor Domingos, para o outro lado, a gente está falando do lado do consumidor, do apostador e da empresa de aposta. Quais são os requisitos que elas devem seguir? Olha, a lei determina que elas tenham aqui um capital elevado para poder serem abertas, né, para serem autorizadas, tem que ter autorização do Ministério da Fazenda e apresentar todo o balanço dos ganhos, o número de apostas, de apostadores, e tem também, como eu disse da outra vez, um rol bem exaustivo aqui, né? Não sei se ele chega a ser exaustivo do ponto de vista do que nós falamos no direito, mas é um rol bem grande, né? O Ministério da Fazenda também tem a regulamentar a obrigatoriedade, eu estou vendo aqui até na lei com uma colinha, que os operadores desenvolvam recurso de limitação de tempo do uso a ser acionado pelo usuário, né? Por dias, horas, semanas, enfim. Busca-se não só, como a doutora falou,
ter uma garantia financeira de que, que as empresas existam e cumpram com o pagamento, mas também outros aspectos que protegem o próprio apostador. Agora, como o futebol, que é o esporte que eu mais convivo até profissionalmente aqui no escritório, o... aos 30 minutos, o atleta número 6 da equipe A vai mandar uma bola para a linha de fundo para o escanteio. Olha que coisa arriscada esse tipo, não estou dizendo que é bem dessa forma, mas tem coisas mais ou menos parecidas. Então, acho que é uma coisa muito, muito perigosa e nós vamos ter aqui não só o Ministério da Fazenda, mas outros órgãos, como a doutora falou, de PROCON, enfim, entidades de proteção ao consumidor, muito atentas para a fraude. Então, nós vamos continuar, por mais que tenha essa legislação, eu acho que nós vamos ter muito, muito trabalho e muitos problemas por conta dessas apostas. Vamos agora a um rápido intervalo e a gente volta já já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a nova lei que regulamenta as apostas esportivas online no Brasil. Saiba como foi o processo de legalização dos jogos online no país e como as medidas impostas pela nova regulamentação impactam estas operações. Sobre o tema, eu continuo conversando online com o Domingos Sávio Zainag, advogado especialista em direito desportivo, e com Gabriela Arruda, advogada especialista em direito do consumidor, que está aqui no estúdio comigo. Doutora Gabriela, no primeiro bloco a gente falou aí sobre essas novas regulamentações para as casas de apostas, como que são esses jogos. Agora é importante dizer para o consumidor o que ele faz, o que ele deve fazer, na verdade, se ele não receber o seu prêmio, o que ele ganhou. De acordo com essa nova legislação, o consumidor tem 90 dias, então, para reclamar aquele prêmio que ele faz jus quando ele acerta um evento aleatório. Caso ele não faça isso em 90 dias, ele perderia o direito de receber esse prêmio. E caso ele procure a empresa para receber este prêmio e mesmo assim ele não receba esse prêmio, como a gente tinha conversado no bloco anterior, a legislação brasileira consegue alcançar agora, então, essas casas de apostas, porque elas estão sediadas no Brasil, são assegurados os direitos do consumidor. Então, a gente conseguiria ir através da provocação em órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON, que a gente já abordou eles também nos estados respectivos de cada apostador. A gente conseguiria também acionar os juizados especiais ou a justiça, caso ele ainda continue sem receber esse prêmio. Doutor Domingo, quais são as responsabilidades de quem responde por essas casas de apostas? E eu acrescento ainda, tem punição para quem não paga o prêmio para o apostador? Olha, tem punições previstas na lei de advertência, suspensão, quem descumprir o que está previsto na lei, proibição de não poder mais investir nesse mercado, né? Então, ela traz mecanismos aí que garantem, acho que a doutora tem até mais proficiência para responder sobre isso, a doutora Gabriela, porque é uma norma ali de proteção ao consumidor, mas realmente traz essas punições de não poderem mais atuarem nesse meio. Por isso que tem também, para garantir o apostador, tem que ter um capital alto aqui investido na empresa, né, para garantir esses pagamentos. Mas eu até acho, a lei ela diz aqui o que o Estado irá receber, 2% do INSS e outra parte dos ganhos serão divididos em alguns órgãos aqui do nosso governo. Eu até colocaria um pouco desse valor para a área da saúde, porque isso daqui vai acabar tendo problema de saúde, vai gerar um problema de saúde mental, porque o jogo vicia, né? E é problemático.
Nós temos, doutora Gabriela, alguma regulamentação nesse sentido, voltado à saúde mental, ao controle do uso, por exemplo, do jogo? Sim, a gente tem isso nessa nova regulamentação através do controle da publicidade, de que forma essa publicidade pode ser veiculada ou não. Então, a gente tem, por essa nova regulamentação, algumas propagandas que poderiam ser consideradas abusivas e que, por isso, são proibidas. Então, por exemplo, não pode ser veiculado numa propaganda uma pessoa muito simples, por exemplo, que, de repente, começa a jogar e se torna um milionário e aí aparece nadando numa piscina de dinheiro como o tio Patinhas, por exemplo. Então, essa é um tipo de propaganda que está terminantemente proibida por essa regulamentação e que é uma legislação também que vai de encontro ao que é protegido pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. É considerado uma propaganda abusiva aquela propaganda que faz até com que o consumidor possa agir de uma maneira a se prejudicar. E a gente sabe também, como o doutor claramente, de uma forma muito bela, falou, né? Pode gerar vício, a gente conhece a ludopatia. Então, isso também tem sido, durante a elaboração da própria legislação, foi muito discutida também no Congresso, de que maneira, de que forma, que medida o governo poderia atuar também para coibir esse tipo de prática, né? Para que não chegasse a esses efeitos. Doutor Domingos, quem joga e lucra muito com isso, vai pagar algum tipo de tributo? Sim, a legislação trouxe como vai ser, não só quem monta, o dono da bet, digamos assim, mas também os próprios apostadores vão pagar impostos sobre os prêmios, né? Eu queria só voltar um pouquinho na história que a doutora falou, se você me permite, sobre a publicidade, que há uma vedação de várias coisas, né, doutora? Por exemplo, não pode promover o marketing em escolas ou universidades. Então, a legislação ela trouxe esses mecanismos de proteção, mas eu insisto, não vai conseguir fechar todas as possibilidades, né? No colocar artistas muito famosos induzindo a pessoa, como a doutora falou, que eu gostei muito desse exemplo, né? A pessoa humilde que de uma hora para outra fica rica. Vamos assistir agora uma reportagem aqui da Rádio da TV Justiça sobre a prisão de um homem que participava da venda de jogos de azar nas redes sociais. Ele foi detido e teve o habeas corpus negado de forma liminar pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com as investigações policiais, o homem faria parte de um grupo de pessoas ligadas a um influenciador que estaria usando rifas online para dar aparente legalidade a dinheiro proveniente de crimes de facções criminosas. A Operação Jogo Sujo da Polícia Civil apontou que o grupo teria movimentado cerca de 4 milhões de reais em apenas 6 meses. A defesa do homem alegou no habeas corpus ao STJ que a prisão preventiva foi baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Por isso, é ilegal. Mas o vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, afirmou que a pretensão da defesa não pode ser analisada pelo STJ porque o mérito do habeas corpus ainda não foi examinado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Sobre esse assunto, eu chamo mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Vamos ver. Qual a responsabilidade de influenciadores digitais na publicidade desses jogos? Doutora Gabriela, por favor. Então, esses influencers digitais, eles acabam entrando como fornecedores também. Porque a gente sabe que com essa nova regulamentação, aplicam-se as regras para as casas de apostas e para os apostadores, as regras do Código de Defesa do Consumidor. A gente tem que o consumidor, pela legislação, ele é considerado aquela pessoa que é a destinatária final de um produto ou de um serviço. E a gente tem também a existência de um instituto chamado Cadeia de Fornecimento de Serviço, que são todas aquelas pessoas que colaboram para que este serviço chegue até o destinatário final, que é o consumidor. Então, funcionam como, nessa cadeia de fornecedores, funcionam como fornecedores não apenas as casas de apostas, mas também aquelas pessoas que fazem a publicidade, sejam elas agências de publicidade, veículos de emissoras de televisão ou de rádio, ou inclusive também os influenciadores digitais. Vamos agora à última pergunta. Quais os principais riscos de participar de apostas esportivas?
Doutora Gabriela, por favor. Eu acredito que a gente pode resumir os principais riscos em 2 grandes pontos. Um, que seja respeitada essa aleatoriedade dos eventos nos quais a gente aposta e a garantia de que o prêmio realmente chegará às mãos do consumidor final, do apostador. Então tá. Doutor Domingos, uma das medidas de segurança que essa nova legislação prevê é que os operadores dos jogos de apostas, eles desenvolvam recursos de limitação de tempo de uso para o usuário. O senhor acredita que isso vai funcionar na prática e é uma medida importante? Olha, que é uma medida importante porque essa coisinha aqui é viciante. Mesmo sem utilizar para jogos, todos nós, em um grau maior ou menor, estamos viciados nesse smartphone, né? E sem contar se alguém vai entrar para o computador, não sei. Agora, se vai funcionar na prática, eu já não sei, porque eu imagino que o bloqueio não seja em questão do número do aparelho ou do IP do aparelho, e sim, digamos, do CPF do apostador. Então, se esse apostador entrar em qualquer aparelho e ele já gastou o tempo que foi concedido para ele apostar, ele não vai conseguir. Mas tem um monte de formas, coloca outra pessoa, se for esse o mecanismo. Doutora Gabriela, a senhora quer complementar um pouco essa resposta também? Qual a opinião sua a respeito desse limitador de tempo de uso a ser regulamentado aí pelos jogos de apostas, né? Pelos operadores dessas casas de apostas? Eu concordo com o doutor, até porque, como ele já também disse anteriormente, a legislação ela não tem o poder de controlar aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixa de fazer. Mas eu acredito que é o primeiro passo para que a gente consiga regulamentar, para que a gente consiga criar regras para que isso aconteça de uma forma mais saudável, inclusive pensando nessa questão de saúde pública, pensando na atuação, na arrecadação do governo, nessa redivisão dessas verbas, inclusive visando essa saúde, visando também alguns auxílios também para o Ministério do Esporte também, porque algumas dessas verbas vão ser levadas para o Ministério do Esporte para fomentar o esporte brasileiro, que não é apenas o futebol, né, que a gente tem vários outros esportes também. Então, eu acho que é o pontapé inicial para a gente começar a lidar com esse novo cenário, porque ele existe e ele está aí, ele acontece. E acontece muito mesmo, a gente não tem o costume de ver, né? Então, eu acho que é o pontapé inicial para que a gente tenha um sistema mais regulado, para que a gente tenha a fiscalização e para que a gente tenha o direito dos consumidores garantidos. E nós chegamos ao fim de mais um programa. Obrigada pela participação de vocês. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Também estamos no YouTube, no Twitter, no Instagram e no Spotify. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!